Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Saudações, 7º dia da nossa quaresma. Olha como o tempo passa rápido. E você talvez fique aí sofrendo porque não confia neste Pai misericordioso, neste Pai providente. Por isso, eu te convido a rezarmos para descobrirmos o quanto Deus nos ouve e que se a gente rezasse um pouquinho mais e confiasse que o tempo passa e que tudo está nas mãos de Deus, até quando a gente esperneia nas mãos de Deus, esperneia no colo do Pai, até mesmo nestes momentos, Deus está ouvindo a nossa oração. Por isso, eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia, compaixão, Filho Supremo, Filho amoroso, Filho misericordioso, que nos apresentou o rosto amoroso do Pai, pela unção e a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E mais um dia da nossa quaresma, 7º dia, eu convido você a rezarmos todos juntos a nossa oração, essa oração que nos acompanha para pedirmos perdão, para pedirmos que cada vez mais reconheçamos Deus e reconheçamos a nossa pequenez, mas especialmente o reconheçamos como Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, que não deseja a morte de quem peca, mas que se converta de suas maldades e viva. Perdoa e absolve todas as pessoas que verdadeiramente se arrependem e com sinceridade de coração creem em seu santo evangelho. Por isso, rogamos que nos conceda verdadeiro arrependimento e nos envie seu Espírito Santo, a fim de que as obras que realizamos nesse dia lhe sejam agradáveis e em nossas vidas de agora em diante sejam puras e santas, para que ao fim de nossa peregrinação terrestre alcancemos a alegria eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, o Evangelho é de Mateus também, está dentro daquilo que são as bem-aventuranças, estão dentro daquilo que é justamente o percurso pelo qual, o itinerário que o nosso Deus quer que façamos. Por isso, ouçamos. O Evangelho é de Mateus, capítulo 6, versos de 7 a 15. Disse Jesus aos seus discípulos: nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque entendem que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lo pedires. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e cumpra-se a tua vontade na terra, como se cumpre nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Algo me veio à cabeça enquanto eu rezava o Evangelho, enquanto eu proclamava o Evangelho. Eu queria falar com você a respeito de algo que talvez até você e eu já tenhamos feito, mas que muitas vezes eu pego alguns paroquianos me fazendo essa pergunta, esse questionamento. Padre, por que às vezes eu leio uma Bíblia, depois fala de uma forma, depois eu leio outra, fala de outra? Por exemplo, hoje você lê o Pai Nosso de um jeito, na igreja a gente reza de outro. Se eu pego a minha Bíblia, o Pai Nosso está escrito de outra forma, um evangelista é de um jeito, outro evangelista é do outro. E eu queria aproveitar isso para te dizer: meu irmão, minha irmã, como você chama a sua mãe? Algumas pessoas chamam de mãe, outras de mamãe, outras de má, outras, não sei. Tem pessoas que chamam simplesmente o meu amor, ou minha querida, ou meu coração, ou meu carinho. São as diversas formas que a gente fala. E o que Jesus está querendo dizer é justamente isso, que tem muitas pessoas que estão preocupadas com a forma e não estão preocupadas com aquilo que verdadeiramente tem que existir entre relacionamentos entre o Pai que está nos céus e nós. Que não é, essa é a novidade do Pai Nosso, não é um Deus longínquo lá no Antigo Testamento que falava através de trovões, que falava no alto da montanha, cujo rosto ninguém podia ver, porque senão morreria. Jesus vem e apresenta o rosto misericordioso de Deus e você fica preocupado da maneira como você vai rezar. Eu sempre gosto, na adoração, de fazer isso, ficar olhando para Jesus. Olhar para Jesus e ele olhar para mim. Assim como você. Tem dias que a gente simplesmente fica olhando.
no horizonte. Tem dias que a gente não tem o que falar para Deus, porque tem tanto problema, tanta coisa, é tanto fio. Ou melhor, pode ser até um filho só, mas dá tanto trabalho que parece que é um batalhão. É um marido só, graças a Deus, espero. Um marido só é que dá tanto trabalho. E a gente nem sabe como pedir. Eu tenho dito muito isso nas missas, que tem vezes que simplesmente a gente tem que falar para Deus: Senhor, proveja. Assim como Abraão lá em Gênesis 22, subindo com Isaac, simplesmente, pai, cadê o... Isaac perguntando, pai, cadê o cordeiro? E Abraão simplesmente dizendo, Jeová Jiré, Deus proverá. Porque tem momentos que a gente não sabe o que rezar. Não tem como. É simplesmente confiar. E é isso que Jesus quer que você aprenda. Não é um Deus longínquo que não entende você. Ele é um Deus que te ama infinitamente. Eu fico vendo pessoas assim, ai, será que Deus me ouve? Padre, reza, o senhor que está mais perto de Deus. Pô, quer dizer que Deus tem privilegiados? Espera um pouquinho, meu irmão. Espera um pouquinho. Eu, como ministro ordenado, tenho a missão de rezar a missa. Mas todos nós somos iguais perante o Pai. Eu fico num degrau um pouco mais alto para poder ver quem senta no fundo, mas todos nós somos iguais ao Pai. O que talvez diferencie, aí sim eu me coloco junto de você que pede e falo assim, olha, quando a gente está todos juntos, a gente fala Pai Nosso. E não tem nada mais feliz para uma mãe e para um pai quando os filhos estão ao redor da mesa com eles. O pai e a mãe se alegram. Não tem coisa mais dolorosa para um coração de mãe, para um coração de pai, quando os filhos estão brigados. E aí, o pai é nosso. Não tem pai teu, pai meu, pai é nosso. Então todos nós somos iguais. Então quando você se colocar diante do Senhor, simplesmente confie. Simplesmente tenha fé. Padre, mas eu não tenho que usar. Me ensina uma oração poderosa. Senhor, eu confio em ti. E a oração de São Miguel? Belíssima. Continue rezando, para você descobrir que ninguém é como Deus. Mas não tem oração mais poderosa que você olhar para Deus e fazer sua oração. Olhando para Ele. O que eu falo, padre? Olha para Ele. Padre, mas como que eu vejo Deus? Se você quiser fechar... Você já percebeu que tem muita gente que tem dificuldade para fechar os olhos? De se entregar? Eu rezo a missa sempre de olho fechado. Ai, padre, por quê? O senhor é místico? Não, porque eu acredito, eu me entrego. Eu me entrego. Tem pessoa que fica assim, com os olhos abertos, vai que alguém... Não. Se entregue. Se entregue nas mãos de Deus e se coloque na oração. Como que eu rezo, padre? Eu vou rezar do meu jeito, como eu rezo. A palavra de Deus tem que se fazer oração. Se você puder fechar os olhos, se puder abaixar a cabeça... Não precisa fechar os olhos, não precisa baixar a cabeça, porque não tem fórmula, não tem forma. Existe um coração aberto para Deus e a confiança de que Ele é Pai. Pai amado, Pai amoroso, Pai misericordioso, acompanhe o pensamento destes vossos filhos, que pedem e confiam em vós. Só o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Só o Senhor sabe o que cada um precisa. E só o Senhor já conhece antes mesmo que chegue à nossa boca. Por isso, Senhor, ouça o clamor desse teu povo. Ouça o clamor deste teu filho, dessa tua filha. Senhor, quantos e quantas sofrem por causa de filho, quantas sofrem por causa de esposo, quantos filhos, Senhor, teus filhos que sofrem por causa do emprego. A hora que a gente estava rezando o evangelho do teu filho Jesus, a hora que a gente fala assim, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Ai, Pai do céu, como é difícil, Pai. Como é difícil a gente rezar essa parte. Por isso que a gente está aqui, para nessa quaresma aprender. Senhor, que tudo se cumpra conforme a tua vontade. E tudo pedimos por meio de Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você sabe que eu aprendi a rezar com uma benzedeira, minha avó, que não sabia nem falar o português correto, semi-analfabeta, e que rezava de uma maneira muito mais bonita de que padre, pastor, bispo orava com o coração. Eu aprendi a rezar com ela. Não consigo ainda rezar como, mas tento. Pegue a água para a gente abençoar, pegue a água para a gente ter sempre essa água abençoada. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afastando todos os males, protegendo os teus filhos por onde forem, para que por onde quer que andarem, sejam sempre teus filhos e recordem-se de que são teus. Abençoai, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e todos juntos digamos assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio.
ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. As orações comunitárias, como a oração de São Miguel, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, essas orações, elas são composições da tradição da Igreja para que a gente saiba como rezar comunitariamente. Mas não perca este vínculo, esta aliança com Deus, essa intimidade com o Senhor. Quando a gente coloca uma aliança no dedo, a gente começa a ter intimidade com a pessoa, né? Depois de casado, eu sei que também é antes de casar, mas enfim, mas só para te dizer, né? Tem uma aliança de compromisso, então você é meu. Então, é a mesma aliança que a gente precisa ter com Deus para ter intimidade. Tenha essa intimidade com Deus. Não esperneie no colo de Deus. Seja um filho obediente. Mesmo que a gente não entenda. Alguns momentos, quando você que é pai, você que é mãe, você que é avô, é avó, a gente não consegue. A gente quer falar algumas coisas para os filhos e eles não entendem. Por determinado momento da vida, eles vão descobrir porque a gente falou não, porque a gente falou sim. Amém? Amém. Muito obrigado por sua presença. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.